Olá! Neste vídeo abordaremos alguns termos e conceitos-chave para a implementação de estudos em biogeografia histórica. Você verá que podem existir diferentes padrões básicos de distribuição e conhecerá alguns processos que podem causar estes padrões. Embora pareçam extremamente simples, esses conceitos são fundamentais para que você possa compreender e avaliar qualquer hipótese biogeográfica. Vamos lá? Os estudos em biogeografia histórica possuem, em geral, três etapas básicas: reconhecer e descrever o padrão de distribuição atual dos organismos, inferir os processos espaço-temporais que influenciaram essa distribuição e testar hipóteses sobre eventos históricos que podem ter causado estes processos, com base nas evidências disponíveis. Desde os primeiros trabalhos de biogeografia descritiva, alguns padrões básicos são observados, como os táxons restritos a áreas particulares, chamados endêmicos. Um táxon é endêmico de uma área se ele vive ali e em nenhuma outra área. No entanto, é importante enfatizar que a endemicidade não se refere estritamente a uma área de distribuição pequena. Organismos podem ser considerados endêmicos em várias escalas espaciais e em diferentes níveis taxonômicos, já que as categorias taxonômicas são organizadas hierarquicamente. Existem também táxons que são cosmopolitas, com ampla distribuição pelo mundo todo. Este padrão é bem menos frequente do que distribuições restritas. Nenhuma espécie ou gênero é verdadeiramente cosmopolita, embora nossa própria espécie chegue bem perto disso. Além de algumas espécies que são hoje amplamente distribuídas porque nós, humanos, as introduzimos intencional ou acidentalmente pelo mundo. Outros exemplos de organismos que se aproximam de uma distribuição cosmopolita incluem o falcão peregrino, plantas do gênero senécio e as baleias azuis, além de alguns protozoários, algas e fungos. E claro, níveis taxonômicos mais altos, como muitas ordens e classes, são essencialmente cosmopolitas, visto que a diversidade ecológica dentro destes grupos é ampla. Podemos também observar táxons com distribuições disjuntas, ou seja, que vivem em regiões substancialmente separadas, sendo ausentes em espaços intermediários. Existem exemplos clássicos desse padrão em escala intercontinental, como plantas do gênero notófagos, os marsupiais e as aves ratitas, grupos aparentados que ocorrem em diferentes regiões do hemisfério sul. E, obviamente, também em escalas mais restritas, como as disjunções observadas nas florestas úmidas da América do Sul ou mesmo em escala local. Para a detecção destes padrões, a análise espacial da distribuição é tradicionalmente feita a partir da notação dos registros de ocorrência dos táxons, o que pode ser feito por meio da plotagem destes pontos em um mapa. Assim, conseguimos traçar a distribuição conhecida de cada táxon, o que obviamente pode mudar à medida que novos registros de ocorrência são obtidos. Neste exemplo, vemos um grupo com distribuição disjunta. As linhagens ou espécies se encontram em alopatria, ou seja, ocorrem em áreas mutuamente exclusivas e separadas espacialmente. No entanto, algumas linhagens podem ocorrer em simpatria, ou seja, suas distribuições estão espacialmente sobrepostas. Ou ainda, podemos observar um padrão que chamamos de parapatria, quando as áreas de ocorrência dessas linhagens são adjacentes. Dizemos então que os táxons desse grupo possuem distribuição contígua. Reconhecer o padrão de distribuição de um grupo é o primeiro passo para reconstruir sua história biogeográfica. Essa análise revela uma questão óbvia. Se os organismos são de fato proximamente relacionados, como eles chegaram à sua atual configuração espacial a partir de um ancestral comum? Existem três respostas para essa pergunta, ou seja, três processos espaço-temporais distintos poderiam explicar os padrões de distribuição de um grupo. Seu ancestral era amplamente distribuído, mas populações intermediárias se extinguiram, ou uma ou mais linhagens se dispersaram a partir da área ancestral onde o táxon originalmente ocorria, transpondo barreiras no ambiente, ou ainda, seu ancestral ocupou regiões que já foram unidas ou contínuas, mas que eventualmente se separaram, um processo chamado vicariância. Extinção, dispersão e vicariância são o que chamamos de processos biogeográficos. Em todos os casos, os indivíduos das populações que agora estão espacialmente isoladas podem acumular diferenças ao longo do tempo, ocasionando a divergência entre essas linhagens. Relacionando com os conceitos já estudados nas aulas anteriores, a fragmentação de uma população devido a qualquer um desses processos causa cladogênese na linhagem ancestral.
e as modificações após o isolamento das populações causam anagêneses nessas linhagens. Dispersão e vicariância foram tratadas por muito tempo como explicações alternativas e conflitantes em estudos biogeográficos. É importante enfatizar que a principal diferença entre esses dois processos é que, na dispersão, a área originalmente ocupada por um táxon era limitada por uma barreira pré-existente, que foi transpassada por alguns ou alguns membros num dado momento. Na vicariância, a população já ocupava toda uma extensão que foi dividida por uma barreira que surgiu, separando-a em subpopulações. Assim, o principal diferencial seria quando a barreira se consolidou, além da própria dinâmica dos indivíduos. Por muitas décadas, a dispersão foi a explicação dominante para os padrões observados, o que era influenciado pela crença de que a Terra era geológica e climaticamente estável. Apenas posteriormente, com avanços no campo da geociência e também da sistemática, é que alguns naturalistas passaram a argumentar que a vicariância era um processo tão importante quanto a dispersão para explicar a distribuição dos seres vivos. Diferentes métodos de análise foram propostos ao longo da história, com o objetivo de inferir esses processos e testar hipóteses. É o que veremos nos próximos vídeos. Até lá!